Atos, capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Existe alguns que defende a seguinte tese: se você for da minha denominação, você será salvo. E assim, várias da minha religião, da minha denominação, se você congregar junto com a gente, alguns até dando tanta ênfase na maneira de saudar uns aos outros, significa que esta pessoa faz parte do povo de Deus ou não faz parte do povo de Deus. É uma pessoa salva ou uma pessoa que ainda não foi salva. Por quê? Porque você não faz parte da minha denominação e também você não foi batizado por imersão. Você também não foi batizado ainda na minha igreja, na minha religião. Segundo o método que usamos, a imersão, ou a aspersão. E as pessoas fazem essas diferenças como diferenças que combinam exatamente com a posição deles diante de Deus. Se você não for assim, você não será salvo. E não há salvação em nenhum outro, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é o nome? Aquele que diz em 1 João 5,11, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. A vida eterna está numa pessoa eterna, o Senhor Jesus Cristo. E qual o caminho? O que ele fez e ainda causa a experiência na vida de muitas pessoas, a experiência da cruz. Em 1 Coríntios 1,18, certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos, estamos sendo salvos, que fomos salvos, poder de Deus. Aonde está o poder de Deus? Está na obra da cruz. Qual a manifestação desse poder? É um Deus que se fez homem, vestiu a carcaça desse homem, identificou com esse homem, por mais perdido que ele estivesse, esse Deus em amor prova. Romanos 5,8. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos
pecadores, perdidos, condenados. A salvação, Deus, o Pai, resolveu nos salvar através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1:29. E o Senhor Jesus Cristo, como Paulo disse, interessante o apóstolo Paulo, ele diz assim, em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que será? Porque sem a cruz, o pecador não conseguirá ser salvo da sua natureza, o pecado, da sua vida de Adão condenada. A vida de Adão condenada com a natureza, o pecado, o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, atraiu esses pecadores. João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Sem que esse pecador tenha experiência da sua morte para o pecado, juntamente com Cristo, aquela morte é nossa, é minha, é sua. Ele morreu porque ele nos recebeu no seu corpo lá na cruz. Fomos crucificados com Cristo. Paulo diz em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Você tem essa experiência? Quem tem essa experiência de ter sido crucificado com Cristo pela fé, é porque ele já tem a experiência da sua ressurreição, juntamente com aquele que foi ressuscitado pelo Pai. Efésios 2:6. Juntamente com ele, com Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Não tem batismo de água corrente ou parada que salve o pecador da sua natureza. Que Romanos 6:6 diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, e etc, etc. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz, e não na água, algo material, visível. Mas pela fé cremos, porque ele, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, em Romanos 12:2, ele nos deu gratuitamente. É pela graça que nós somos salvos. E não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em denominação alguma. Eu sou católico, então ser católico, ser salvo. Ser presbiteriano, sou salvo. Ser da igreja quadrangular, sou salvo. Sendo da Assembleia, sou salvo. Sendo da Congregação Cristã do Brasil, então eu vou ser salvo. Nenhuma. Não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é o Salvador? O Senhor Jesus Cristo. No Salvador, somos justificados. No Salvador, o pecador, crucificado com Cristo, unido, batizado em Cristo, na cruz. Romanos 6:3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. É o batismo de morte para a natureza condenada. Aí essa pessoa pode dizer, se ela creu, Romanos 8:1, nenhuma condenação há
para os que estão na igreja ABCD, na denominação ABCD, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o Senhor. Você creu? Você foi feito nova criatura porque a sua velha criação, sua velha natureza, a velha criatura foi crucificada com Cristo? Então, você pode dizer, 2 Coríntios 5,17, está escrito, se alguém está em Cristo, nova criação de Deus é, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é maravilhoso? E se você creu que morreu com Cristo, foi crucificado com Cristo, como Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Então, Romanos 6,7, quem morreu, justificado está do pecado. Amém? Amém. Se possível, faça seu comentário. E também, diga de onde você é.